Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto extremamente importante, fundamental, que todos deveriam conhecer, mas infelizmente um assunto que durante muitos anos foi negligenciado, que é sobre a independência do Haiti. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu peço para que você que está assistindo e não está inscrito no canal, se inscreva. Se ao final do vídeo gostar do conteúdo e achar pertinente, deixa o like que me ajuda bastante. E também, se conhecer alguém que esteja prestando alguma prova, um concurso, vestibular, ou que apenas goste de história, compartilhe com o seu amigo ou sua amiga. Então vamos iniciar o vídeo. Independência do Haiti, na verdade, gente, mais do que o processo de independência do Haiti, foi uma revolução, tá? Então eu até prefiro o termo revolução haitiana, porque, claro, que foi um processo que levou, que acabou com, que terminou ali com a independência do Haiti, o nascimento desse país, mas que foi um processo extremamente radical, extremamente revolucionário, um processo que envolveu a abolição da escravidão, lideranças negras. Então, mais do que um processo de independência, foi uma revolução, foi um processo de fato revolucionário. E você deve estar se perguntando aí, né? Nossa, mas qual a relevância, da independência do Haiti? Afinal, o Haiti hoje é um dos países mais pobres do mundo, vive numa situação terrível. Pois é, gente, para entender inclusive um pouquinho dessa situação em que esse país vive hoje, é importante estudar a história e entender o que aconteceu ali. Agora, se eu afirmar para vocês que a independência do Haiti foi a segunda independência da América, acredito que a maioria de vocês não sabia dessa informação. O primeiro país da América a se tornar independente foi os Estados Unidos, com a sua declaração no dia 4 de julho de 1776, aí a guerra com a Inglaterra e o reconhecimento por parte da Inglaterra em 1783 no Tratado de Paris. O segundo país da América a surgir, o segundo país independente do nosso continente americano, foi justamente o Haiti. E olha, digo mais, o primeiro país da América a abolir a escravidão foi o Haiti. Então, apesar de ter sido a segunda independência, foi pioneira em vários quesitos, lideranças negras, igualdade de direitos independente da questão racial, fim da escravidão. Então, assim, o Haiti foi pioneiro em muitas coisas, tá, gente? E pagou caro por isso, inclusive. E eu vou explicar justamente para vocês. Mas justamente para falar sobre esse processo de independência, eu preciso fazer um breve contexto aqui com vocês, uma breve contextualização para vocês entenderem o que era o Haiti antes da sua independência e por que essa independência ocorre e por que ela foi tão violenta e por que foi liderada por negros e escravizados. O que é hoje o Haiti foi colônia espanhola e depois colônia francesa. Então vamos lá. Quando Cristóvão Colombo chegou na América em 12 de outubro de 1492, ele chegou na região ali das Ilhas do Caribe, na região das Bahamas, e depois, ao longo das suas 4 viagens que ele faz, inclusive aqui para a América, ele passou pelo território onde hoje é o Haiti. E o território onde hoje é o Haiti foi batizado na época pelos espanhóis de Ilha de la Hispaniola, ou La Hispaniola apenas. Foi uma das primeiras regiões, inclusive, que os espanhóis chegaram e começaram a colonizar, ali no final do século XV. E essa região, gente, ali, assim como quase todas, quando os espanhóis chegaram, eles cometeram um verdadeiro genocídio na população nativa local. Os nativos que viviam na região onde hoje é o Haiti eram os arauacos. E ali, assim, mais de 90% da população nativa foi exterminada da ilha. Tá? Mais para frente, houve uma disputa na região entre Espanha e França. Tá? Já estou dando um salto maior aqui para ir justamente onde nos interessa. Entre 1618 e 1648, ocorreu a chamada Guerra dos 30 Anos na Europa, que de um lado colocou a família dos Habsburgos, que governavam a Espanha na época, e do outro lado colocou a família Bourbon, que governava a França. Os vitoriosos foram os Bourbons. A França saiu vitoriosa. E após esse conflito, uma parte da ilha de La Hispaniola, ou La Hispaniola, ficou com a França. A ilha foi dividida.
Uma parte ficou com a Espanha, continuou com a Espanha, a parte oriental da ilha, e a parte ocidental da ilha ficou com a França. Tá? Isso em 1665, quando foi assinado um tratado ali entre França e Espanha, dividindo esse território. Então, o que nos interessa aqui? Esse território que ficou com a França vai passar a ser chamado de Ilha de São Domingos, ou de Santo Domingo. Tá? Então é aí que nos interessa, porque é a Ilha de São Domingos que vai se tornar depois o Haiti. E em 1685, o então rei Luís XIV da França, famosíssimo, né, o Rei Sol, que mandou construir o Palácio de Versalhes, mandou, na verdade, iniciar a exploração de cana-de-açúcar, né, a produção de açúcar ali nessa região, em Santo Domingos. E assim, gente, imagina, os espanhóis antes tinham chacinado a população local, a população nativa. Agora os franceses estavam na parte ocidental da ilha, Ilha de São Domingos, que agora vão começar a produzir cana-de-açúcar. E se vocês lembram da história do Brasil, a produção da cana-de-açúcar, quando a gente trata desse período colonial, do mercantilismo, ela era produzida a partir daquele sistema de plantation. Monocultura, latifúndio, mão de obra escrava. Então os franceses vão instituir o sistema de plantation ali nessa região, focado na produção açucareira, igual no Nordeste brasileiro. E aí é o seguinte, justamente para ocupar esse território, os franceses começam a levar africanos escravizados para a sua parte da ilha. E, gente, é o seguinte, a escravidão, eu já fiz um vídeo aqui só sobre a escravidão, vocês sabem a violência desse regime. Claro que o regime de escravidão ele variou conforme o local, conforme o período e tudo mais, mas digo aqui para vocês, a escravidão africana no Haiti foi algo tenebroso, tá? Todas elas foram, eu sei disso, mas assim, a violência que os franceses utilizaram para coagir os escravizados ali no Haiti foi um negócio horroroso. Tinha inclusive uma legislação que ficou conhecida como Código Negro, na qual os africanos eram constantemente espancados, açoitados. Para os franceses valia mais a pena espancar muitas vezes seus escravizados até a morte, usar um regime de exploração absurdo e importar mais africanos do que deixar eles viverem por mais tempo. Então é um negócio assim horroroso. Só para vocês terem ideia, a média de vida de um escravizado que chegava no Haiti era cerca de 5 anos. Então ele chegava e durava ali, média de 5 anos depois ele morria. Seja pela exploração intensa do seu trabalho, seja pelos açoites, pelos espancamentos, pelas torturas. Um negócio assim horroroso, horroroso. Tanto é que no caso do Haiti, a maioria dos escravizados, eles eram africanos mesmo. O que isso significa? Havia sempre uma necessidade de levar cada vez mais africanos. Então, claro que tinham escravizados que eram de origem africana, mas tinham nascido no Haiti, mas a grande maioria eram africanos de nascimento. Ou seja, pessoas que tinham nascido na África, tinham sido levadas para o Haiti e como morriam, eles levavam mais. Constantemente. E assim, a economia do Haiti ela se desenvolveu muito rapidamente. Tá? Muito rapidamente, especialmente no que? Produção de açúcar e café. Tinham outras coisas também, algodão, tabaco, cacau, mas foquem nessas duas, tá? Cana-de-açúcar e café. Só para vocês terem ideia, o Haiti ficou conhecida na época como a pérola das Antilhas, a joia das Antilhas, porque era a colônia mais rica da região ali do Caribe. Os dados são impressionantes. Ali por volta da década de 1760, cerca de 45% da produção mundial de café e açúcar vinham do Haiti. Ou seja, o Haiti produzia ali na metade do século XVIII praticamente metade de todo o açúcar e todo o café que circulavam no mundo. 2/3 das exportações da França, ali na metade do século XVIII, 2/3 das exportações da França vinham do Haiti. Ou seja, não preciso nem falar a importância que o Haiti tinha para a economia francesa. E olha que nós estamos falando de uma França que estava mal economicamente ali na década de 1760, 1770, que vai ser uma das causas da Revolução Francesa, inclusive. No século XVIII, o Haiti foi o maior mercado de escravizados do mundo, superando inclusive o Brasil.
A quantidade de escravizados que chegaram no Haiti ali na metade do século XVIII, principalmente na segunda metade, é um negócio assim absurdo. Só para vocês terem uma ideia, ali nesse mesmo período, nos anos 1700, a proporção da população haitiana era o seguinte: para cada uma pessoa branca que vivia na ilha, existiam 8 escravizados. Ou seja, uma pessoa branca livre para cada 8 escravizados. Olha essa proporção. Outro dado, do ano de 1789, ano que começa a Revolução Francesa. Em 1789, calcula-se que a população do Haiti girava ali em torno de 550 mil, 556 mil pessoas. Desses 550 mil habitantes, 500 mil eram escravizados. Isso dá praticamente 90% da população. Ou seja, 90% da população eram escravizados. E aí, se a gente for contar quantos eram brancos da população, a porcentagem de brancos dava menos de 10%, assim, um negócio absurdo. Ou seja, você tinha uma minoria esmagadora branca, tá, que tinham privilégios, tinham terras, tinham acesso a cargos políticos, e uma maioria esmagadora de negros, né? Claro que havia uma hierarquia dentro desses negros, eu já vou comentar isso para vocês. E uma coisa muito importante de se destacar: um regime tão violento de escravidão como esse é de se imaginar que causava resistência, né? Óbvio que em qualquer lugar, em qualquer momento, o escravizado nunca aceita sua condição. Ele sempre dá um jeito de resistir, das mais diversas formas, tanto de formas violentas como às vezes resistências de formas não violentas, né? Resistências culturais, como eu já falei naquele vídeo de escravidão. Mas igual acontecia aqui no Brasil, a formação de quilombos, aquelas comunidades de escravos que fugiam, isso tinha muito no Haiti também. Essas comunidades eram chamadas de marrons. Tá? Os marrons eram essas comunidades parecidas com comunidades quilombolas, geralmente comunidades ali mais isoladas, né, de escravos que haviam fugido e que constantemente atacavam os latifúndios, as fazendas dos brancos. Tá? Então deixar isso muito bem claro. E muito antes do processo de independência do Haiti, vários casos de resistência, conflitos ficaram conhecidos. Um caso conhecido, inclusive, foi de um escravizado chamado François Macandal, que se revoltou contra os brancos ali na região do Haiti e que acabou sendo morto, depois queimado, foi queimado vivo em 1758. Macandal se tornou um símbolo da resistência. E, gente, a situação ali na ilha de São Domingos só ia piorando. A partir de 1758 foi criado literalmente uma sociedade de castas, um sistema de castas ali na região. O que é um sistema de castas? É quando você, de acordo com o seu nascimento, você nasce em determinada casta e você morre nessa casta, ou seja, não há mobilidade social. É uma questão de nascimento. Né? Há castas que são excluídas, pessoas que são mal vistas na sociedade, e basicamente nessas castas tinham ali os blancs, como eles eram chamados, os brancos, né? Que eram os brancos ricos, proprietários de terra, franceses e descendentes de franceses. No topo dessa era a casta principal, que tinha acesso a todos os cargos, privilégios que vocês podem imaginar. Aí também existia uma outra casta que era muito ampla, que traduzida do francês literalmente significava gente de cor. Tá? Quem entrava nessa casta conhecida como gente de cor? Geralmente negros e mestiços livres. Então o que acontecia? Como você tinha uma minoria branca na ilha e uma maioria esmagadora de negros, era muito comum a mestiçagem. A gente sabe como as escravizadas eram abusadas sexualmente por seus proprietários. Então havia uma grande camada também de mestiços, que lá, no caso do Haiti, eram chamados de mulatos também. Só que o termo mulato lá no Haiti não tinha um sentido pejorativo, igual, por exemplo, tem aqui no Brasil, tá? Então era comum, inclusive, uma camada de mulatos, né, ou gentes de cor, como eles eram chamados, porque os negros, como eles eram chamados mesmo, eram aqueles que vinham da África, aí tinha os mulatos ou gentes de cor, que eram esses mestiços, tá? E essa camada eram pessoas mestiças, né, negras também, claro, na concepção atual, e só que livres. Então isso era muito comum. Tá, filho ali de algum francês com uma escravizada, era comum essa pessoa nascer livre e tudo mais, né? Então, o que acontecia? Muitos dessa camada, inclusive, conseguiam ter terras, conseguiam ter propriedades, mas pelo fato deles terem a cor da pele em determinado tom,
não permitia eles terem acesso a determinados cargos, a determinados privilégios. Então era uma sociedade de castas pautada na origem, na cor da pele e no nascimento. Tá? Então deixar isso muito bem claro. Então por mais que um mulato pudesse se tornar alguém rico, por exemplo, ele continuava naquela casta dele. Porque você viver em uma casta não é questão de riqueza, e sim questão de nascimento. Bom, vamos continuar falando aqui então. Isso é só para vocês terem uma ideia do panorama, como era uma sociedade extremamente desigual e violenta ali na região do Haiti. Aí começa a Revolução Francesa. E, gente, a Revolução Francesa, vamos lembrar o seguinte, ali logo no começo dela nós temos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, primeiro documento ali da Revolução Francesa, ainda de 1789, e depois a primeira Constituição Francesa que fica pronta em 1791. Só que aí tem um problema. Quando nós lemos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fala que todo homem nasce livre e igual. Muitos negros do Haiti, principalmente dessa camada que eu comentei com vocês, negros livres, os mulatos, né? Muitos eram alfabetizados. Muitos estavam acompanhando o que estava acontecendo na Revolução Francesa. Muitos leram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Muitos leram a primeira Constituição Francesa. E começaram a defender que eles, se eles também são homens, né? Por que eles também não podem ter os mesmos direitos que os franceses? Porque se o documento fala que todo homem nasce livre e igual, os colonos vão começar a questionar. Nós também somos pessoas. Então nós também nascemos iguais e livres a vocês. O que nos diferencia? E aí a gente vê a questão do racismo, né? Nós não podemos esquecer uma coisa. A Revolução Francesa não foi para todos. A Revolução Francesa ela também foi extremamente racista. Porque a maioria dos revolucionários não considerava os negros como pessoas. Como eles, né? Assim como também não considerava as mulheres. Nós vimos que na Revolução Francesa as mulheres atuaram do início ao fim. E mesmo assim não conquistaram os direitos que os homens conquistaram. Imagina os negros que nem viviam na França, que viviam numa colônia da França. Então, muitos desses mestiços vão começar a questionar justamente isso. Exigir que eles também fossem aceitos pela Constituição Francesa. Que a Constituição fosse de fato para todos, independente da cor da pele da pessoa e da origem. E aí, a gente sabe que muitos revolucionários não gostaram nem um pouquinho disso. Bom, quantos não lucravam com a escravidão, né, no Haiti? Quantos franceses não tinham negócios ali? Bom, de qualquer maneira, gente, durante a Revolução Francesa, estoura uma grande revolução de escravos, uma grande revolta, na verdade, de escravos no Haiti, em 1791. Um líder, um sacerdote, um líder religioso, tá, chamado Bukuman, ele que era um líder voodoo. Voodoo era uma religião. Vamos fazer uma associação para vocês entenderem. É como se fosse o candomblé, só que lá do Haiti. Tá? Mistura ali divindades africanas com elementos cristãos. E o voodoo também sofria muito preconceito no Haiti. Assim como o candomblé sofre, lamentavelmente, até hoje, né? Qualquer religião de matriz africana sofre muito preconceito aqui no Brasil. Esse líder voodoo, ele estimula os fiéis, em meio a um culto, a pegarem armas e começarem a lutar contra a opressão dos franceses e contra a intolerância religiosa, porque o voodoo também era perseguido pelos franceses, uma sociedade extremamente cristã. Bom, a partir desse movimento, só para vocês terem ideia, em 1791, cerca de 200 engenhos de açúcar foram completamente destruídos e queimados. Cerca de 1.200 plantações de cana-de-açúcar foram queimadas. Os brancos começaram a ser enforcados, esfolados ali no Haiti. Muitos brancos acabaram fugindo ou para os Estados Unidos ou para Cuba. Os que ficaram começaram a sofrer torturas, mortes extremamente violentas, né? Então é aquela história, né? Durante muito tempo os brancos cometeram violências atrozes contra os negros da região. Agora os negros começam a praticar a mesma coisa contra eles, né? Então, como eu falei, o Haiti ele sempre foi marcado por muita violência desde o seu início. Quando começa essa revolta, tanto a Inglaterra quanto a Espanha enviaram tropas para a região e começaram a lutar ao lado dos haitianos. Olha só, claro, gente, Inglaterra e Espanha tinham interesses na região. A gente está falando da região que mais produzia café e açúcar.
Fora que depois, ao longo da Revolução Francesa, a Inglaterra vai ser grande rival, grande inimiga da França, né? Então, Inglaterra e Espanha começam a lutar ao lado dessa revolta de escravizados que tinha começado no Haiti. Aí que a França começou a ficar desesperada em meio à Revolução. Por isso, gente, o que os franceses fizeram? Os franceses, em 1794, liderados por Maximilien Robespierre, decretaram o fim da escravidão em todas as colônias francesas. Olha só. Só que é aquela história, né? Quando Robespierre faz isso, né, os jacobinos estão no poder nesse momento na Revolução Francesa, quando ele decreta o fim da escravidão nas colônias francesas, ali na região do Haiti praticamente não havia mais escravos. Porque desde que a revolta tinha começado em 1791 e os engenhos foram sendo destruídos, esses escravos foram fugindo, foram se libertando, foram se juntando ao movimento. Então praticamente não tinha mais escravo nenhum. Mas claro que era importante oficializar o fim da escravidão, né? Porque também não tinha só o Haiti de colônia francesa, vamos lembrar isso. Bom, de qualquer maneira, é aí que aparece uma figura que vai se tornar a grande liderança da Revolução Haitiana, Toussaint Louverture, ou Louverture, tá? Toussaint, ele tem uma história muito curiosa, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para você ter ideia, o Toussaint, ele nasceu filho de escravizados africanos, ele nasceu no Haiti mesmo, mas seus pais eram africanos, ele nasceu escravizado, conquistou sua liberdade e depois passou a lutar justamente ali na região do Haiti contra as tropas espanholas e inglesas ao lado dos franceses agora. Então o Toussaint ele ganhou uma moral tão grande, mas tão grande, né, nessa luta contra as tropas inglesas, contra as tropas espanholas, que o próprio governo francês da época, o diretório, nomeou o Toussaint Louverture como comandante, como governador-geral do Haiti. Ele passou a governar a região. Tá? Então ele se tornou governador-geral, se tornou general do exército, lutou pelo exército francês. Então alguém que ganha uma moral. Ele é um cara intelectual, era um cara que sabia ler, escrever. Então assim, foi um cara, uma liderança muito importante. Mas aí tem um problema. O Toussaint, quando ele passa a governar a região, ele também não era nenhum santinho, tá, gente? Ele passou a governar de maneira extremamente autoritária, inclusive sofrendo críticas dos próprios haitianos, porque o Toussaint, para tentar recuperar a economia do Haiti, ele mandou as pessoas, né, os negros, que eram ex-escravizados e agora estavam livres, a trabalharem nos engenhos, nas plantações de cana-de-açúcar, num regime, inclusive, tão opressor quanto o da escravidão. Então o pessoal começou a olhar para isso e falou, opa, pera lá, nós acabamos de lutar pela nossa liberdade, agora a gente vai ter que trabalhar com um cara mandando de novo e a gente tem que trabalhar o dia inteiro de maneira intensa? Não, pera lá. Então o Toussaint ele começa a sofrer críticas também, internas. E aí o Toussaint, gente, ele faz uma própria constituição para o Haiti em 1801, tá? Ele outorga, o que é outorgar? É impor, ele impõe uma constituição onde trazia pontos importantes essa constituição, né? A abolição oficial da escravidão de fato no Haiti, traz a igualdade jurídica entre todos, independentemente da cor da pele e da raça, o que era muito importante, né? Mas ao mesmo tempo coloca ele, Toussaint, como governador vitalício, ou seja, ele ia governar até morrer. E ele governava de maneira autoritária. Isso acabou incomodando um outro autoritário que já estava no poder na França, Napoleão Bonaparte. Tanto é, gente, que o Toussaint ele é considerado por muitos o Napoleão Negro, né? Porque eles têm muitas semelhanças na maneira de governar, os dois militarizados, autoritários, né? Trazem elementos importantes de liberdade, mas ao mesmo tempo sempre de cima para baixo. Não é à toa que ele é conhecido como Napoleão Negro. E vão ter embates. O Napoleão não gostou nem um pouquinho dessa Constituição, né? Porque o que o Napoleão estava vendo? Que o Toussaint ele estava levando o Haiti para um processo de independência. E pera lá, a França não podia perder o Haiti. Tá? A França, vamos lembrar que o Haiti era muito importante economicamente para a França. Então o próprio Napoleão começou a sofrer pressões da burguesia francesa, né? Como assim nós vamos deixar eles se libertarem, eles serem totalmente livres, né? Aí o Napoleão até chegou a entrar em contato, trocar cartas com o Toussaint, eles se desentenderam, né? Não chegaram a conclusões. O Napoleão no começo falou que não queria restaurar a escravidão ali nas colônias, mas também não queria o Haiti livre, queria que o Haiti continuasse fazendo parte pelo menos ali do Império Francês de alguma maneira. Resumindo,
Não deu nada certo e em 1802 Napoleão restaurou a escravidão nas colônias francesas, né? E chegou a enviar milhares e milhares de soldados para o Haiti para tentar controlar a ilha e o governo de Toussaint. Nesse meio, né, o Toussaint acaba sendo preso pelas tropas francesas, só que as tropas francesas, gente, vão perder feio no Haiti. Teve epidemia de febre amarela, né? Os haitianos usavam táticas de guerrilha e de terra arrasada que surpreenderam os franceses. O Napoleão vai ser derrotado no Haiti, coisa que é pouco falada, né? Pouco se fala que o Napoleão sofreu uma grande derrota no Haiti. Mas o Toussaint, grande líder desse movimento, acabou sendo preso pelos franceses, enviado para a França, onde morreu logo depois numa prisão. Mas o movimento não terminou. Depois da prisão de Toussaint, um outro negro se torna líder ali do Haiti, Jacques Dessalines. Jacques Dessalines continua o movimento de Toussaint, também era autoritário, tá? Importante destacar. E o que o Dessalines faz? Em 1804, após a derrota final das tropas francesas, Dessalines ele proclama a independência do Haiti, em 1804, oficialmente, e transforma o Haiti em um império. E ele, Jacques Dessalines, se torna imperador. Aí você pode pensar, opa, mas uma monarquia? Gente, dentro dali do contexto do Haiti, eles enxergavam a monarquia como contra a escravidão, ao mesmo tempo que eles viam a república como a favor da escravidão. Por quê? Quem que restaurou a escravidão nas colônias francesas? A República Francesa. Então a monarquia era um regime que fazia oposição à República Francesa, que havia restaurado a escravidão nas colônias com Napoleão. Porque quando Napoleão restaurou a escravidão, em 1802, Napoleão ainda não era imperador. Ainda era a República Francesa. Napoleão era cônsul da França na época, tá? Então, uma nova constituição vai ser feita para o Haiti, tá? E os poucos brancos que ainda habitavam o Haiti foram completamente exterminados. Calcula-se que na época da independência do Haiti ainda tinham cerca de 3 mil pessoas brancas vivendo do Haiti, que vão ser executadas todas elas, tá? O Dessalines acaba sendo assassinado em 1806, logo depois, e aí o Haiti cai numa guerra civil, se divide entre o norte e o sul, uma confusão, até que em 1822 o Haiti se torna uma república, né, se unifica novamente, se torna uma república daí. Só que aquilo, né, gente? O Haiti, depois da sua independência, ele pagou muito caro por tudo isso. Porque o que vai acontecer com o Haiti? Né? Ele vai sofrer um boicote internacional. Os Estados Unidos da América, por exemplo, são os grandes responsáveis por isso. Porque os Estados Unidos, que era o principal e mais importante país naquele momento aqui da América, reconheciam sempre todas as independências. Eles só não reconheceram uma independência, a do Haiti. Inclusive, em 1804, quando o Haiti se declarou independente, o presidente dos Estados Unidos da época era Thomas Jefferson. E Thomas Jefferson se recusou a reconhecer o Haiti independente. Por quê? Medo de que o exemplo do Haiti se espalhasse para os Estados Unidos, por exemplo. A gente não pode esquecer que quem fez a independência do Haiti foram escravos, escravizados, pessoas escravizadas, negras. Vamos lembrar que a região sul dos Estados Unidos era lotada de escravizados de origem africana. Vai que essa notícia começa a se espalhar e isso estimula os escravizados a fazerem o mesmo. Aqui no Brasil a mesma coisa. Tentaram apagar o que tinha acontecido no Haiti. Os Estados Unidos então passam a liderar um boicote internacional ao Haiti, tá? Um boicote internacional. Ou seja, o que é um boicote internacional? Que a gente chamaria mais ou menos de embargo econômico hoje. Não vão comercializar com o Haiti, vão incentivar os outros países a não comercializarem com o Haiti também, o que vai levar a uma falência total da economia haitiana. Então, durante muito tempo, a independência do Haiti foi apagada da história, não à toa. Foi apagada, inclusive aqui no Brasil, né? Vamos lembrar que o Brasil vai levar a escravidão até 1888. Vocês acham que os proprietários de terra do Brasil queriam que as pessoas daqui ficassem sabendo o que havia acontecido no Haiti? Algumas cidades do Brasil tinham mais pessoas negras do que brancas.